Então, aqui você tem aquele selo de Calvino que diz Cor meum tibi offerro Domini prompte et sincero. Meu coração a ti ofereço, ó Senhor, pronto e sinceramente. E aqui ele está com o coração na mão, não no sentido semântico brasileiro, né? Ficar com o coração na mão, mas realmente oferecendo a Deus o seu coração. Esse é o grande alvo de Calvino, a glorificação do Senhor. Levando a fé em outra direção, a direção mais bíblica, mais pacífica, mais serena, num ambiente também muito mais favorável, que foi Genebra. Então, nesse caso, nós temos dois polos, Alemanha e Genebra. E daí, graças ao apoio recebido, de Genebra a coisa se expandiu, né? Atingindo especialmente a Escócia, a Inglaterra, de certo modo, e outros países, né? Mas então, de fato, foi a invasão de 1630 que trouxe, além da invasão holandesa, trouxe também a Igreja Reformada. A companhia, que era a Companhia das Índias Ocidentais, que tinha feito essa invasão, decidiu que precisava de uma mão forte, de um líder reconhecido. Então, procuraram alguém e acharam o João Maurício de Nassau. A obra presbiteriana no Nordeste começou em 1872 com o reverendo Francis Schneider, que trabalhou em Salvador e organizou então a igreja que hoje é conhecida como a Igreja Presbiteriana da Bahia, a Igreja da Rua da Mangueira. No ano seguinte, em 1873, chegou um pouco mais ao norte, em Recife, o reverendo John Rockwell Smith, que foi o pioneiro da obra presbiteriana naquela região. Dia 28 de fevereiro, a obra caminha. Desde minha primeira viagem, tomei conhecimento de um fato interessante. A obra começara aqui. Uma carta do irmão Lene, há poucas semanas, informou-me a respeito. 30 de agosto. Comecei afinal meu trabalho regular de prédica. Conseguimos uma casa na parte central da cidade, em Santo Antônio, a poucos passos do principal logradouro da cidade. No dia 17 eram 7 ou 8 no começo do culto e 15 no final. No dia 24 eram 25 adultos e pelo menos a metade deles era de fisionomia desconhecidas. It's a feeble beginning. É um frágil começo. Há aproximadamente 130 anos, precisamente no dia 15 de janeiro de 1873, ancorava aqui no cais do porto o vapor Ontário e trazia entre seus tripulantes o pioneiro do presbiterianismo aqui no Nordeste, John Rockwell Smith, Dr. Smith. E aqui chegando ele resolve alugar um sobrado nessa rua, a Rua do Imperador, a número 71, aproximadamente entre esses casarões aqui. E era uma programação, um culto diferente, tendo em vista que participavam os escravos, os portugueses, diferentemente do que estava acontecendo aqui com a Igreja Católica. Em 1878, ele vai ter já pessoas arroladas, ou pelo menos aparentemente já arroladas, tendo em vista que não existia a igreja ainda 12 pessoas. Então é nesse contexto que vai ser formada a primeira igreja presbiteriana em Pernambuco, que só depois vem ganhar o nome de Igreja Presbiteriana do Recife. Com a demanda e o crescimento do trabalho, começa a surgir o sonho de formar um seminário aqui na região. Dr. Butler chega aqui na região para substituir o reverendo John Rockwell Smith, que vai a Nova Friburgo presidir e ensinar no Seminário do Sul.
Ele foi para aquele Ilhotinho, se instalou lá. Lá ele construiu o tripé do trabalho dele. Ele construiu uma escola para a educação, ele construiu uma igreja, que na época dele tinha em torno de 300 membros, e construiu um hospital. E com toda essa demanda de trabalho, ele convida um pastor nacional que havia começado a trabalhar no campo, o Martinho de Oliveira. E o presbitério de Pernambuco, né, ele reconhece o seminário em 1903 e abraça essa obra da educação teológica. Isso se deu na metade do ano de 1923, na reunião do presbitério. Só que acontece uma coisa surpreendente, que o Martinho de Oliveira, assim que volta para Garanhuns dessa reunião, ele tem uma crise de infecção intestinal e vem a falecer um mês depois. E é aí que aparece a figura do Dr. Anderleit, que assume o seminário de 1903 até 1919. No culto fúnebre do Martinho de Oliveira, o Dr. Anderleit prega um excelente sermão animador e ele fala uma frase que se tornou um marco na história do seminário aqui. Que ele disse: morreu o Martinho, mas não morreu o seminário. E daí um espaço para divulgação, para cultura, para promoção dos próprios alunos. Aí esse é o nosso espaço. Então, a gente vai aprendendo com a teologia reformada a grande importância que é dada à igreja visível. Entre esses casarões aqui, onde ele se reunia, houve inúmeras perseguições. Pessoas que ficavam na rua esperando que, de repente, o culto acabasse. E eles eram apedrejados. Dr. Smith muitas vezes foi apedrejado. A perseguição em comum continua neste mês. Nossa casa precisou ser retelhada 4 vezes em menos de 20 dias por causa das pedras. Apesar de pedras e ameaças, os crentes continuam a assistir aos cultos. E no domingo último, havia gente em pé do lado de fora, por não termos mais lugar para ninguém mais sentar-se dentro. Doutor Bart era o médico daquele que tem ação. Lá em São Bento do Una fez a sua pregação.